apresentação do técnico Mano Menezes. Primeiro, o presidente Guilherme Bellintani vai falar sobre a contratação, sobre a chegada de Mano Menezes para o comando técnico do Bahia. Boa tarde a todos que nos acompanham no Sócio Digital, no YouTube também, transmissão aberta aí para todos no YouTube. Hoje é um dia especial, né? Um dia que a gente começa um novo ciclo, já anunciada a chegada do treinador Mano Menezes, a quem a gente agradece a confiança, agradece a escolha do clube, assim como o clube faz a escolha pelo treinador, o treinador também faz a escolha pelo clube, e a gente sabe que é um momento difícil para nós, um momento de ajuste de planejamento, né? A gente sempre diz aqui internamente que o clube tem que traçar o seu planejamento de forma muito consistente, muito sólida, mas que para esse planejamento seja alcançado, os objetivos atingidos, a gente também precisa fazer ajustes ao longo de todo o projeto, né? E nesse momento a gente faz um ajuste que é a contratação de um novo treinador, que chega com toda a bagagem, com toda a dimensão que é Mano Menezes para o futebol brasileiro e também com experiências na seleção brasileira e fora do país. É um treinador que, de certa forma, faz com que a gente tenha um novo ciclo muito positivo e que eu tenho certeza disso, que ele vem aqui para trazer a sua experiência para o clube e agregar a esse movimento que o Bahia vem trazendo desde 2013 de renovação e de reconstrução, uma reconstrução longa, uma reconstrução que veio permeando vários setores do clube e que ela é muito sistêmica, porque ela passa pela gestão, passa pelo marketing, passa pela postura do clube no futebol nacional, passa por ter feito escolhas comerciais que estão mostrando o resultado, passa por reformulação da lógica de elenco, que faz com que a gente também passe a revelar e vender muito mais jogadores do que fazíamos. E isso vai tornando o clube cada vez mais respeitado nacionalmente, de forma que esse movimento e esse respeito que a gente vem alcançando tornou possível hoje trazermos um treinador da dimensão de Mano Menezes aqui para o Esporte Clube Bahia. Eu agradeço muito a confiança de Mano, de toda a sua comissão técnica, já que ele não trabalha sozinho, é um trabalho coletivo, que vem agregar a nossa comissão técnica, que foi nos últimos 2 jogos coordenada por Cláudio Prates, a quem eu também agradeço e mando meu abraço pelo trabalho desenvolvido nos 2 últimos jogos. Mas a gente está na hora de começar esse novo ciclo e o Bahia está de portas abertas, de braços abertos para Mano Menezes, que chega, portanto, para fazer o seu trabalho e atingirmos o objetivo que a gente espera nesse ano e também em 2021, já que ele vem com contrato até o final do ano que vem, e a gente espera que a Bahia se torne a nova casa de Mano e que ele consiga aqui se encontrar, viver bem, ter prazer em morar em Salvador e aqui trabalhar no nosso CT. A gente espera que seja uma relação muito duradoura, muito longa, Mano. A gente tem feito escolhas sempre de buscar as relações que sejam mais longas possíveis, né? A gente imagina que mesmo com toda a dificuldade de fazer isso no futebol brasileiro, essa persistência ela faz sentido. Mas é lógico que a gente precisa fazer com que essa relação, além de longa, seja saudável, né? E por isso, dentre todos os disponíveis, os treinadores, muitos treinadores competentes disponíveis, a gente fez a escolha por Mano e ele também fez a escolha pelo Bahia. Muito obrigado, Mano, pela confiança. Seja bem-vindo ao Esporte Clube Bahia. Aos poucos, essa torcida imensa vai te conhecer ainda mais, porque já te conhece de jogar contra, o que não é nada bom, né? Mas agora vai conhecer do nosso lado, ali na beira do campo, do jeito Mano Menezes de ser, vestindo essa camisa que hoje é o primeiro do clube a vestir, a camisa de sócio, exclusiva de sócio, Mano. Alguns sócios já receberam na sua frente, já estão recebendo em casa a partir de hoje, mas o primeiro do clube aqui a vestir essa camisa exclusiva do sócio é o nosso treinador Mano Menezes, a camisa que a gente já estreia contra o Corinthians, jogando com esse novo modelo. E a gente usa isso aqui, essa camisa, também como uma forma de agradecimento ao nosso sócio, né? O nosso sócio que desde sempre tem sido decisivo na história do clube, desde a democratização em 2013. E hoje, mais do que nunca, ele está mostrando que a história que o sócio faz aqui dentro do nosso clube é muito importante. Por isso, simbolicamente, a gente entregou a Mano Menezes a camisa exclusiva de sócio. Seja bem-vindo, Mano Menezes, seja bem-vindo a toda a comissão técnica.
pediria à torcida aqui que abrace o nosso treinador, nos ajude nesse novo ciclo, entendendo que essa grande união do clube que está reconstruindo o Bahia, ela precisa seguir, e hoje a gente tem dentro de campo uma nova liderança, que é esse multicampeão Mano Menezes. Obrigado pela confiança, Mano. Passo agora a Diego Serri, que vai falar um pouco, e na sequência o treinador Mano Menezes. Bom, boa tarde a todos os sócios, a toda a torcida do Bahia. Hoje é um dia em que a gente inicia um novo ciclo. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao treinador Mano Menezes e toda a sua comissão técnica. Acho importante colocar aqui que desde o meu primeiro contato com o Mano Menezes, a conversa foi muito boa, e o Mano se mostrou realmente um conhecedor do time do Bahia, do que a gente vem fazendo ano após ano, do projeto dessa gestão técnica dentro do clube. Ele tem acompanhado esse crescimento gradativo da nossa equipe, os resultados que a gente vem tendo em campo, que é claro que a gente sempre almeja mais, e a busca pelo Mano nesse momento, acho que ela deixa muito clara a ambição do clube no futebol. A gente viveu um ciclo longo com o Roger Machado, que fez um bom trabalho no clube, e esse ciclo ele teve um fim quando chegou o momento que a gente achava que realmente era hora da gente ter uma conversa com o Roger, e que essa relação naquele momento não poderia continuar, e a partir dali nós fomos em busca de um treinador que a gente achasse que fosse realmente um treinador que tivesse o perfil para trabalhar dentro da ambição que nós tínhamos aqui no clube também. E o Mano Menezes, como sendo um dos treinadores de maior nível do país, foi um treinador em que a gente buscou, e que minhas conversas realmente foram muito boas, ao ponto do Mano me surpreender, colocando até questões financeiras em segundo plano, para vir fazer parte conosco desse projeto que a gente vem desenvolvendo aqui. E acho que nada melhor do que ele mesmo falar um pouquinho sobre a decisão dele, mas para mim e para todos aqui fica realmente essa sensação boa de ter trazido uma pessoa de alto nível e que vem enxergando com bons olhos o nosso projeto e que tem convicção do que pode fazer aqui junto conosco nessa construção do futebol do clube. Então, só dar as boas-vindas de novo para o Mano, vou passar a palavra para ele, e tenho certeza que a gente vai ter temporadas. Eu não sei, o contrato que a gente fez inicialmente é um contrato até o final de 2021. Só que o contrato no futebol, ele acaba sendo pro forma. Ele mostra um pouco a confiança e o desejo do Bahia de ter um trabalho mais de longo prazo. E a gente sabe que o contrato muitas vezes não é o que mais vale. O que mais vale é realmente o que a gente tem feito ao longo dos tempos aqui, que é modificar esse tipo de relação e dar mais tempo para o treinador trabalhar. Às vezes podemos pecar um pouco pelo excesso, mas é uma linha de trabalho que a gente vem adotando aqui e que tem sido inclusive importante para a leitura dos treinadores em relação ao nosso time, ao nosso clube. E o Mano, por sua vez, também é um treinador que tem ficado e tem exercido o trabalho dele por longo tempo nos clubes em que ele passa também. Então eu acho que essa relação tem tudo para ser uma ótima relação, e que a gente tenha um tempo mais longo do que esse contrato, que ele possa ficar aqui no Bahia e dar muitas alegrias para a torcida durante esse período todo. Bem-vindo, Mano. Muito obrigado. Bom, dizer ao torcedor do Bahia que fico muito feliz e posso realmente sintetizar as palavras do presidente. O Bahia me escolheu e eu escolhi o Bahia para estar aqui, porque entendo que nós, treinadores, também temos que ter uma responsabilidade com aqueles clubes que buscam fazer de forma correta aquilo que nós achamos que deve ser feito no futebol brasileiro. E o Bahia está entre os clubes que trabalham na direção que eu gostaria que chegássemos aí a um ponto comum e todos os clubes entendessem que essa é a direção certa para o futebol brasileiro. E o sucesso esportivo de quem faz isso vai poder corroborar para que outros clubes também entendam que esse deve ser o caminho. Então, fiquei muito contente com o convite, entendi que realmente
valia muito a pena a gente se unir numa ideia comum para fazer um bom trabalho e trazer, né, nessa temporada, uma temporada tão difícil como é a temporada de 2020, por tudo que passamos, uma alegria muito grande ao torcedor do Bahia. Vamos iniciar então a coletiva, né? Além das perguntas de imprensa hoje, mano, a gente abriu para os torcedores participarem, né? Os torcedores que são assinantes do Sócio Digital. A gente vai abrir com a mensagem do Everton. Ele diz assim para você: bem-vindo, Ciro Menezes. Você já tinha visto essa resenha, essa brincadeira desde o momento em que o Bahia te anunciou? Entendeu o baianês? Eu vou precisar de um período ainda para me adaptar, né? Eu que sou do sul do país, que temos também a nossa linguagem muito comum, né? Que passa a ser quase que um dialeto, e às vezes as pessoas não entendem muito o que a gente tá falando pela característica muito peculiar. Logo também vou me familiarizar com os termos do torcedor, e tenho certeza que a gente vai conviver de uma maneira muito harmoniosa e muito alegre, muito leve em determinados momentos. Agora vamos para as perguntas da imprensa. Ulisses Gamas, do Bahia Notícias, Marcelo Muniz, do Galácticos Online, e Manuel Messias, da Rádio Sociedade. Eles perguntam: qual foi a impressão que você teve de perto ao ver o time ontem e o que é possível fazer de ajuste em tão pouco tempo? Bom, eu não costumo abordar publicamente questões que devem ser tratadas internas, né? Não vou fazer uma avaliação da equipe que jogou, seria até antiético eu estar tendo o primeiro contato com os jogadores hoje, estar conversando e me familiarizando com as pessoas do clube, com os colegas de comissão técnica, né? Fazer qualquer tipo de avaliação para lá ou para cá, né? Existe um momento de ruptura de um trabalho e o início de outro, tá? Quando acontece essa ruptura é porque algumas coisas não estão andando no ritmo esperado ou dentro da expectativa do torcedor. Então, naturalmente, vão acontecer algumas mudanças em função do estilo, da filosofia, da ideia que traz o novo técnico, né? E se houver necessidade de alterações mais radicais, aí sim, com base em avaliações do dia a dia, avaliações objetivas, o torcedor vai saber, porque é para ele que nós estamos trabalhando. O Manuel Pititinga, da Rádio Transamérica, Alexandre Galvão, da Metrópole, perguntou se deu para ver que o time precisa de reforço e, se sim, qual setor precisará de novas peças. Bom, repito um pouco da resposta anterior, né? Vamos trabalhar isso de forma interna, porque não temos que expor jogadores. Não seria nada inteligente eu chegar aqui e dizer que temos que reforçar esse ou aquele, e aí, enquanto não chega, os jogadores que estão aqui vão ficar olhando para o treinador que está chegando e dizer: poxa, já estamos fora dos planos. Nós estamos aqui para ganhar jogadores. Nós estamos aqui para ter mais jogadores rendendo bem. Estamos aqui para que individualmente, dentro de um coletivo forte, eles possam retomar o que fizeram em algum momento ou o que fiz em outro lugar e algumas vezes aqui mesmo dentro do Bahia. Então essa é a missão do técnico que chega, né? E é isso que nós vamos fazer. Qualquer coisa fora disso vai passar pelo tempo, né, e pelos canais adequados dentro do clube até se tornar público. Jailson Baraúna, da Rádio Excelsior, ele pergunta: o que de verdade o fez aceitar o convite e como você vislumbra o Bahia a curto, médio e longo prazo, sob seu comando? Desculpa, a primeira parte, o quê? O que de verdade o fez aceitar o convite? Bom, primeiro nós fizemos uma reunião na sexta-feira passada, a primeira vez que nos encontramos, presidente e Diego, em São Paulo. E antes de qualquer coisa, eu perguntei o que o Bahia pensava sobre o que tinha, suas ambições, seus objetivos, para ver se era possível, dentro de uma análise que eu tinha de fora, nós lutarmos para atingir esses objetivos, né? E vi logo que tanto o presidente quanto o Diego tinham uma consciência muito, muito boa daquilo que eu via de fora, muito parecido com aquilo que eu via de fora. Então, quando existe essa
identidade de objetivos e de análise muito próxima, já existe uma empatia natural para que as coisas possam funcionar bem, né? Então, o Bahia me transmite a ideia de que sabe aonde quer chegar e está entre os poucos clubes no Brasil que oferece as condições para que se possa trabalhar para chegar lá, né? E eu acho que isso é fundamental para que as coisas funcionem bem. Nilson Luiz, da Rádio Itapuã FM, Milene Rios, da Band, Léo Souza, do BNews e Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade Feira, perguntam qual deve ser a ambição do Bahia no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana sob seu comando, e se é possível sonhar com o título internacional. Bom, o Bahia, na última edição da Copa Sul-Americana, fez uma campanha muito boa. 2018, perdão, não foi na última. Quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense, né? Então já vai dentro do clube desenvolvendo uma tradição dentro da competição. Isso é importante. Você vai conhecendo caminhos, o clube vai ficando conhecido, vai sendo respeitado por adversários de fora. Isso ajuda. Além disso, é um torneio. E um torneio, diferentemente dos pontos corridos, retrata um momento, é o retrato daquele dia, daquela noite, daqueles 90 minutos ou de 180 em 2 edições. E isso te coloca, se estando bem naquele momento, capaz realmente de poder conquistar um torneio importante sul-americano. É difícil, temos grandes clubes também na disputa, clubes tradicionais da América Latina, né? Mas penso que estamos entre eles, e quando se está entre eles, você é capaz sim de brigar quando chegar a hora, porque tem um caminho longo pela frente, de poder brigar por uma conquista. Penso que o Campeonato Brasileiro é um pouco diferente, né? Mas o Bahia vem caminhando nos anos anteriores para cada vez estar mais próximos dos primeiros, né? E penso que brigar por uma vaga de Libertadores, por estar entre os 8 primeiros, que é a turma seleta, né? Praticamente só de campeões nacionais, quando chega nessa colocação para cima, é o que o Bahia deve perseguir com muita força, com muita entrega e com muita qualidade de trabalho, que é o que queremos fazer. O sócio Paulo Araújo, ele também perguntou sobre objetivos de Sul e Brasileiro, mas você já respondeu, né? Ele quer saber o que mais te impressionou no CT, Evaristo de Macedo, né? Que também é uma novidade desse ano de 2020. Entre aquilo que eu penso que o Bahia pode oferecer de diferencial está o CT. Hoje, num calendário muito particular ainda em 2020, que jogamos jogos em cima de jogos, você ter uma estrutura capaz de oferecer a melhor condição de trabalho para os atletas, seja de alimentação, treinamento, recuperação, né? Deslocamento, porque fazemos grandes viagens a todo momento, né? Com pouco período de espaço entre um jogo e outro jogo, é um diferencial, né? E a gente viu que as condições são as melhores possíveis. Agora, a Aline Nastari, do Esporte Interativo, ela pergunta: você recusou outras propostas antes de vir para o Bahia, tendo em vista o cenário de demissões até aqui no Brasileirão? Para você, foram determinantes os posicionamentos da atual gestão do clube e o costume de dar mais tempo de trabalho aos treinadores? Bom, eu não posso reclamar do tratamento que tenho recebido ao longo da minha carreira. Eu tenho 4 trabalhos de 3 anos de longevidade aí, o que é raríssimo, né? Eu penso que essas coisas, elas se constroem, né? Não se decretam. Todo mundo quer ficar bastante tempo. E o clube, quando contrata o treinador, penso também que quer que o treinador fique bastante tempo. Porque se ficar bastante tempo, é sinal de que as coisas estão andando bem, que os resultados de campo são positivos, né? E todo mundo fica feliz, o torcedor fica feliz. Às vezes não é possível.
ou para um lado ou para o outro lado. Sempre é doído quando a gente tem que fazer essa ruptura, né? Mas eu trabalho todos os dias pensando em fazer um trabalho longo, em fazer um bom trabalho e que os resultados esportivos dentro do campo venham. Marcos Valença, do Varela Notícias e da Rádio Sociedade, ele disse que o Bahia hoje tem a pior defesa da Série A e com um jogo a menos que a maioria dos clubes. Pelo pouco que você viu, esse é o setor que precisa de uma atenção especial? Pois é, eu acho que contratou o treinador certo. Ao longo dos anos aí, eu tenho tido aí uma sucessão de boas defesas, né? Defesas menos vazadas nos campeonatos brasileiros, nos campeonatos que joguei. Eu, olhando de fora, vi um Bahia em transição, né? No ano passado, quando o Roger iniciou o trabalho, o time era bastante reativo, né? Jogava em transição defesa-ataque com muita rapidez e, logicamente, quando você faz isso, quase que invariavelmente você expõe menos a sua defesa. Mas o futebol não é igual todo ano, toda temporada, né? Continua o treinador, chega alguns jogadores e se modifica esse cenário. E às vezes você tem jogadores com outras trajetórias, com outras mentalidades e que tem uma vocação para um jogo mais de proposição, né? E aí você tem pequenas alterações. E eu vejo o Bahia nesse momento, nessa transição, né? Eu costumo dizer que o futebol é uma invenção, né? O treinador tem uma ideia e essa ideia ela é executada pelos seus jogadores. E às vezes você inventa uma coisa melhor e às vezes inventa uma coisa não tão boa, né? A gente tem que chegar nesse meio termo de equilíbrio e tem que jogar um bom futebol. E para mim jogar um bom futebol é fazer bem o que você se propõe a fazer. Em determinados momentos você tem que ter uma vocação mais ofensiva e você tem que ter capacidade de propor, mas para você propor, você não pode virar a pior defesa do campeonato, porque você não vai a lugar nenhum, né? Então, achar esse ponto de equilíbrio, né? O futebol brasileiro passou, nos 2 últimos anos, por uma modificação bastante grande. A vinda de treinadores estrangeiros, a chegada de treinadores jovens, a vinda de jogadores de volta de fora do país, jogadores consagrados, trouxeram modificações importantes para a maneira de jogar das equipes. Hoje você vê todas as equipes tentando sair de trás, construindo com qualidade. Uma coisa que antes você não via com a mesma frequência. Ao mesmo tempo, você está vendo a cada rodada gols que tem o nascedouro na falha de saída de jogo. A ideia é boa, muito bem intencionada, mas a execução continua sendo fundamental. Não podemos, só porque a ideia é boa, se a nossa execução não for tão boa, insistirmos em determinadas coisas que trazem mais prejuízo do que lucro. E queremos o lucro. O lucro é vencer, o lucro é jogar bem, o lucro é fazer o que tem que fazer. E assim que eu vou propor aos jogadores que temos no elenco para a gente atuar. O sócio Tarso Figueiredo, né, ele cita também essa preocupação com o setor defensivo, mas ele acrescenta, né, indo na contramão de algumas perguntas, o que mais te agradou no time na parte ofensiva e como pode potencializar isso? Bom, eu por questões profissionais, procuro assistir os principais jogos do Campeonato Brasileiro. E mesmo na derrota para o Flamengo, a equipe criou bastante. Fez gols e ainda teve mais 3 chances em que jogadores nossos entraram na cara do gol e obrigaram o goleiro do Flamengo a fazer grande defesa. Teve chances contra o Internacional. Teve chances contra o Grêmio. Teve bola no poste, teve chance antes do Grêmio, inclusive, com o Gilberto, né? Então, a equipe tem uma boa capacidade de criação. Então, o que temos que melhorar é esse nosso aproveitamento, porque o futebol vive disso, né?
Eu acho que a equipe tem qualidade para isso. Eu vejo no elenco jogadores com boas características ofensivas, características de definição de jogo, que é importante você ter, né? E vamos chegar aí num ideal. Trabalhar bastante, é o que temos que fazer, mesmo com pouco espaço entre um jogo e outro jogo. Logo aí na frente teremos 10 dias, o que certamente vai nos valer muito para a introdução de algumas ideias um pouco diferentes, mas que não serão muitas, porque a equipe não pode, na ânsia de querer encontrar umas ideias, perder a referência. Uma equipe sem referência é a pior coisa que existe. Então, dar tranquilidade, buscar resultado, porque resultado é um passo importante nessa caminhada, para que a gente possa também jogar bem, que é o que o torcedor também quer ver. Juan Melo, do GE.com, pergunta: Eric Ramírez está voltando agora de empréstimo do Basel. É um jogador que você pretende aproveitar no time principal? Considero, inclusive, uma nova contratação. Uma ótima nova contratação. Del Machado, da Rádio Excelsior, pergunta: qual a sua avaliação da utilização de atletas da base no elenco profissional? Independente de idade, se tiver condições, você lança o atleta? Sem dúvida. Não tem mais essa questão de idade. Nunca teve muito, né? Mas os jovens de hoje estão muito experientes, né? Antes ainda havia uns sobressaltos. Você trazia um jovem da base para fazer um treinamento coletivo no profissional, ele não dormia na noite anterior, né? Ficava ansioso. Hoje eles vêm e dão tapa na cabeça dos caras do profissional e já estão, né, rodados. Essa globalização trouxe algumas coisas cruéis, mas trouxe muita experiência antecipada para todo mundo. Não tem esse negócio, não. Gabriel Rodrigues, do Jornal Correio. Você vai ter apenas 2 treinos, né, antes da partida contra o Atlético Goianiense, um aconteceu hoje. Qual será seu foco nesses trabalhos e quanto tempo você imagina que o grupo entenda a sua filosofia e possa aplicar esse seu modelo de jogo? A gente não tem receita pronta no futebol e o tempo varia de time para time, né? Às vezes você tem jogadores com uma capacidade de entendimento muito boa e às vezes também o que você vai propor como modificação não é algo tão diferente do que vinha sendo feito. O que eu vou propor não é algo tão diferente do que vinha sendo feito, né? Penso que a experiência, o conhecimento, o fato de já ter passado por situações como essa fazem você conhecer alguns atalhos importantes nessa hora para dar tranquilidade aos jogadores num primeiro momento, para que o ambiente seja bom, porque isso é fundamental para os jogadores se soltarem, se sentirem bem e renderem bem. Independentemente de qualquer ideia, a parte de execução dos jogadores é a parte principal. E ninguém executa bem se não estiver se sentindo bem, se não estiver olhando para aquilo que o treinador está propondo e enxergar uma lógica naquilo, né, e se sentir comprometido com aquilo. É isso o que eu vou fazer no primeiro momento e é isso que vamos apresentar como ideia. Existem coisas nessa hora que são prioritárias, são urgentes, e uma delas é não tomar tantos gols, porque não é possível você vencer partidas grandes se você toma muitos gols. Então, se o time continuar fazendo gols como vem fazendo na maioria dos jogos e diminuir esse número de gols que vem sofrendo, naturalmente nós vamos estar mais próximo de um resultado positivo. É isso que nós vamos fazer no primeiro momento. Marinho Júnior, da Rádio Metrópole. Você já enfrentou o Bahia algumas vezes e viu a força da torcida no estádio. O que falar desse momento diferente de estádios vazios? Muito diferente mesmo. A presença do torcedor no estádio cria um ambiente que a falta dele, por mais que você tente suprir, deixa uma lacuna grande num jogo de futebol. Falta a coisa mais importante, eu diria, né? Porque a razão pela qual você joga, a razão pela qual você luta pelo resultado positivo. E ele estar distante, mesmo que você saiba que ele está acompanhando, é diferente. E eu espero
que, né, dentro de uma segurança de saúde para todo mundo e os cuidados que temos que tomar, logo, logo a gente possa estar de novo voltando à normalidade dentro do futebol, que para a gente é muito diferente, sem dúvida nenhuma. O torcedor Igor Vasconcelos, do Facebook, pergunta sobre Jadson, né, que ele não tem sido tanto aproveitado no time principal e você trabalhou com ele no Cruzeiro. O que pode ser feito para recuperar o bom futebol desse atleta? Olha, falamos hoje na nossa reunião de avaliação, de tomar pé da situação, né, entre os vários assuntos. Discutimos Jadson exatamente por ter tido conhecimento e eu ter pedido a contratação dele no Cruzeiro quando ele estava no Fluminense. Jadson é um jogador versátil, um jogador capaz de fazer, né, 2, 3 funções. Hoje o jogo de futebol está muito dinâmico e você tem que ter jogadores com essa capacidade, porque às vezes não é necessário fazer uma alteração de nome, você pode fazer uma alteração de posicionamento. Mas o futebol tem coisas que não se explicam, né? Às vezes você vê numa outra equipe um jogador que te encanta, que apresenta, né, valores que você admira contra você e às vezes você traz e não funciona tão bem. Mas vamos tentar encontrar as razões, o sistema de jogo, o momento, às vezes, anímico do jogador, você recuperar isso. Às vezes o fato do jogador já ter trabalhado contigo em outro lugar dá de novo esse estalo para que o jogador se sinta de novo, né, motivado para voltar a render bem. Daniel Dória, do Jornal à Tarde, você confirma que aceitou reduzir consideravelmente seu salário em comparação com os últimos clubes que treinou? E se sim, no que contribui para a sua carreira vir para um mercado que paga menos quando você ainda era cotado entre alguns dos clubes mais ricos do país? Bom, eu não discuto salário, eu acho que não é legal, né? Você falar em redução de salário no futebol e falar nos números que ainda trabalhamos é meio que um chute na boca do estômago das pessoas, né? E eu procuro tratar cada coisa dentro do universo que ela se encontra, exatamente porque aqui nós entendemos o que significam os valores e lá não. Tá? Meu salário é bom, não se preocupe. Não me sinto desvalorizado em nada, muito pelo contrário. Se escolhi estar aqui é porque acho que aqui é o melhor lugar para eu estar nesse momento. Me sinto muito motivado para estar aqui, iniciar esse trabalho, e espero que o torcedor seja muito feliz nesse período que a gente esteja aqui, porque esse é o nosso objetivo. Vitor Freitas, do ecbahia.com, você treinou o Rodriguinho em 2 momentos diferentes, no Corinthians em 2014 e no Cruzeiro em 2019. Como avalia o papel desse jogador no elenco do Bahia e como pretende explorá-lo no time? Bom, o Rodriguinho no primeiro momento no Corinthians tinha chegado do América, né? O Rodriguinho fez uma temporada espetacular no América, todos os clubes do Brasil de ponta queriam contratá-lo, o Corinthians contratou, mas às vezes o jogador chega e precisa se adaptar ou o sistema que aquele time joga não é mais adequado para o jogador. Quando eu cheguei já estava lá, na segunda passagem. E aí as coisas não andaram tão bem. Também existiam jogadores que eram jogadores titulares que eram campeões do mundo, campeões da Libertadores, tudo. Já existia um time muito bem definido e vitorioso. Mas o grande jogador espera a sua hora, se entrega, ele fez isso, né? Foi emprestado ao Grêmio, e depois, quando voltou ao Corinthians, foi muito bem. E se transformou num dos principais meias do país, né? Então, depois, agora no Cruzeiro, né, a gente trouxe ele de fora do país. Em princípio, íamos fazer uma negociação do jogador da posição, que ia sair. Acabou não saindo, ficaram os dois. O Rodriguinho fez um início de temporada espetacular, fazendo gol em praticamente todos os jogos. É um jogador que tem a facilidade para fazer os gols, né?
define muito bem com os 2 pés, é um jogador que entra na área, um meia que ajuda muito o atacante principal, porque preenche a área. Então é um jogador extremamente útil e eu pretendo usá-lo na posição que ele vem jogando nos últimos anos, exatamente se aproximando do atacante principal, para que tenhamos aí compartilhado essa difícil tarefa de fazer gol no futebol, né? Vamos para a última pergunta agora. O William Tales, da Band News FM. Quais aprendizados você tirou da temporada 2019 e como avalia os trabalhos no Cruzeiro e no Palmeiras? O trabalho do Cruzeiro não pode ser avaliado por 2019, né? Foi um trabalho de 3 anos e pouco, tem que ser avaliado por 2017, 2018, aliás, 2016, 2017, 2018 e um pedaço de 2019. Esse trabalho de 3 anos e pouco surtiu duas Copas do Brasil e 2 Campeonatos Mineiros. São 4 títulos em 3 anos. Então, um trabalho que termina dessa maneira, ou que se desenvolveu dessa maneira, é um trabalho bom, né? As pessoas confundem um pouco porque a última imagem é a imagem que fica. Inclusive no ano de 2019, que foi o ano do final ruim, né? Até abril, maio, o Cruzeiro era o melhor time do país em aproveitamento, não tinha perdido nenhuma partida. E já havia conquistado o Campeonato Mineiro e havia classificado para a Libertadores com uma segunda melhor campanha juntamente com o Palmeiras. Então, mas aí o clube passou por momentos difíceis, que todos acompanharam aí, né? Não é segredo para ninguém. E aí vai tudo junto. E quando o ambiente não é bom, as coisas não são boas, a tendência das coisas dentro do campo também darem erradas aumenta bastante. Aconteceu isso no Cruzeiro. Eu entendi que deveria encerrar o trabalho exatamente por não concordar com certas coisas que vinham acontecendo. Esse fato já produzia também algumas coisas dentro do campo que não eram as que eu gostava de ver. Então entendi exatamente por não pegar para não pegar um trabalho de 3 anos, um trabalho vencedor e jogar na lata do lixo, que a gente não deveria continuar, e foi isso que eu propus aos dirigentes do Cruzeiro, e eles entenderam que a gente deveria interromper o trabalho. O fato de que o treinador era a parte menos culpada dessa situação, se deu que o Cruzeiro teve mais 3 técnicos depois que eu saí, e o fim foi trágico, né? O Palmeiras foi um trabalho que eu até não pretendia assumir trabalho nenhum. O Palmeiras demite o Luiz Felipe Scolari e me faz o convite pela 3ª vez, e eu não me senti à vontade para dizer não novamente. É um clube de ponta do futebol brasileiro, eu estava sem trabalhar, assumi o trabalho. Foi um trabalho de 63% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Ele só não foi bom porque o Flamengo foi extraordinário. E quando os outros são muito bons, você tem que reconhecer que eles são melhores do que você. Sapatos e as meias. Vai uma pra cá, vai de cá agora. O torcedor abandonou a transmissão.